Olá, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A nossa escola bíblica online de hoje vai trabalhar sobre vida plena em Jesus. A pergunta que eu quero lhe fazer é: você tem uma vida plena em Jesus? Ou sabe como é ter essa vida plena em Jesus? Fique conosco e vamos estudar esse tema. Três textos eu separei no dia de hoje e com eles eu quero trabalhar com você. O primeiro está em João, capítulo 2. É um texto bem conhecido de todos. O cenário: Jesus num casamento, acaba-se o vinho e sua mãe, sabendo da necessidade de continuar a servir o vinho, uma vez que ainda estava na metade da festa, uma festa que durava 7 dias, Maria procura Jesus e diz: acabou-se o vinho. Jesus pergunta a Maria o que ele tem a ver com isso. Maria não discute com Jesus, no entanto, chama os serviçais, chama os funcionários e diz assim: faça tudo o que ele mandar. E sem questionamento, todos os empregados fazem o que Jesus manda. E o texto é conhecido. O texto vai dizer que Jesus determina que as talhas, os potes, as vasilhas sejam enchidas com água. Em seguida, manda servir. E um vinho de alta qualidade, belíssima qualidade. Primeiro exemplo e primeiro texto que eu trago para você no dia de hoje como referência para ter uma vida plena em Jesus: obedecer sem questionar. E a pergunta que fica é: como obedecer a Jesus? Deus se revelou de todas as formas para a humanidade. Ao longo da história da humanidade, Deus foi se revelando pelo ar, pela natureza, pelo cosmos. São várias as formas de revelação. Por último, Deus se revela através de Jesus Cristo. O próprio Deus em carne se revela à humanidade. E como tomamos conhecimento disso? O conhecimento se deu através das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Portanto, a obediência a Deus, a obediência a Jesus, e com isso uma vida plena, é conhecer as Escrituras, é ler a Bíblia e a partir dela obedecer aquilo que ela diz. De maneira que o primeiro critério para termos uma vida plena em Jesus é obedecer a Ele, como aqueles homens obedeceram e encheram as talhas. A obediência se dá através da leitura das Escrituras e, consequentemente, a partir do conhecimento da revelação de Deus através de Jesus Cristo. Esse é o primeiro tema. O texto que embasa a nossa fala é: sua mãe disse aos empregados: fazem tudo quanto ele disser. Mas tem um segundo texto que eu quero dividir com vocês. O segundo texto está em Lucas, capítulo 4, dos versículos 16 a 30. Jesus, a essa altura, já era um homem conhecido, era um rabim, era um mestre. Ele tinha autoridade onde chegava. E chegando no seu arraial, na sua comunidade, na região onde ele viveu, ele é convidado para visitar a sinagoga. Mas é muito mais do que isso. Não só visitar a sinagoga, mas ele também é convidado para pregar na sinagoga. O costume judaico dizia que aquele que iria ler as Escrituras era alguém que tinha um privilégio diferenciado de todos os demais. E Jesus sobe ao púlpito, Jesus recebe os escritos, ele abre os escritos e lê esse texto que está em Isaías: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Vale um destaque aqui: anunciar o ano aceitável do Senhor é a volta de Jesus. É a volta em que Jesus vem buscar a sua igreja. O segundo exemplo para termos vida plena em Jesus é anunciar o Evangelho àqueles em quem não faz parte do nosso arraial. É muito fácil pregar para aqueles que são os nossos conhecidos. Às vezes a gente nem prega, a gente vive o Evangelho e por viver aquilo em si já se torna um instrumento de evangelização. Mas Jesus está dizendo que ele rompe essa barreira. Jesus, ele quebra paradigmas. Jesus vai dizer que, olha, a minha vida aqui não é apenas para os judeus, eu vim para os não-judeus também. Inclusive isso lhe causa um grande problema, porque as pessoas não aceitavam a ideia de que a mensagem da salvação fosse para os não-judeus. Muitos pegam a Jesus e levam para o precipício para lançá-lo lá embaixo. Jesus transpassa as palavras, a palavra vai dizer isso, e ele segue. Mas o fato é de que Jesus nos chama
para anunciar o Evangelho àqueles em quem nós não conhecemos. Jesus nos chama para anunciarmos o Evangelho para as pessoas que ainda não temos intimidade. Esse é um grande desafio e esse é uma forma de termos vida plena em Jesus. De maneira que a ousadia do ministério de Jesus, ela também nos permite ser ousado. E por que isso? Porque temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos torna ousado, nos faz com que nos tenhamos autoridade para falar das palavras de Deus em todo e qualquer lugar. Primeiro, obediência a Jesus através das Escrituras. Segundo ponto, anunciar esse Evangelho a todas as pessoas que não fazem parte do nosso arraial. O terceiro ponto é um contexto que é narrado por João, no capítulo 4. Vai falar da mulher samaritana, uma mulher que vai pegar água numa fonte no horário de meio-dia. Uma mulher que vivia à margem da sociedade. Uma mulher que era desprezada pela sociedade. E mais uma vez Jesus quebra paradigma. Mais uma vez Jesus conversa com a mulher e uma mulher samaritana. Lembremos que àquela altura, homem não conversava com nenhuma mulher. Muito pelo contrário, as esposas caminhavam atrás dos homens. Entretanto, Jesus ele não leva isso em consideração e conversa com essa mulher. E trata com ela um diálogo. Entre esse diálogo, ele pede a ela água. O texto diz o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Jesus pede água à mulher. E a mulher diz: como pode tu, um judeu, pedir água a mim? E diante de todo esse diálogo, Jesus fala esse texto. É o interessante que quando os apóstolos que haviam saído para comprar alimento veem Jesus conversando com essa mulher, se escandalizam, porque Jesus conversa com ela. Terceiro ponto, ou terceira lição que eu quero trazer nesse vídeo, é de que Jesus ele quebra barreiras. Jesus ele se aproxima daqueles que estão longe por conta da sociedade. Jesus ele quebra paradigmas olhando o marginalizado, olhando pelo dependente químico, olhando pelo alcoólatra, olhando pela prostituta, olhando pelo LGBT e uma série de outros nichos da sociedade que às vezes nós, a igreja, insistimos em ignorar e eles estão lá, presentes, como um grito de pedido de socorro. Jesus atendeu esse grito de pedido de socorro para esta mulher. Jesus nos dá uma autoridade. O texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim: portanto, ide, fazei com todos os povos da terra se tornarem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos dá a autoridade, uma autoridade divina, uma autoridade de pregar e fazer discípulos. O interessante é que quando ele diz batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está dizendo que além de fazermos o discípulo, nós precisamos publicar isso, nós precisamos fazer com que isso se torne público. O batismo nada mais é do que um exercício de manifestação de sua fé diante das pessoas. Descer as águas é publicar a sua fé diante das pessoas. Portanto, nós temos a autoridade dada por Jesus, através do Espírito Santo, para pregarmos com ousadia, exortar, ensinar, tomar posse dessa autoridade, porque não importa o desconforto que porventura isso venha a acontecer. Jesus sofreu seus desconfortos, foi perseguido, Jesus foi humilhado, Jesus foi caluniado, Jesus foi pregado em cruz. Mas em nenhum momento ele abdicou da autoridade dada por Deus de pregar as boas novas. Nós não temos esse direito, nós cristãos não temos o direito de abrir mãos dessa autoridade, muito pelo contrário, nós precisamos anunciar a todos. Como? Tendo vida plena em Jesus, através da obediência, lendo a Bíblia Sagrada, através de pregar e falar para aqueles que não fazem parte do nosso arraial e olhar pelos marginalizados, olhar por aqueles que vivem à margem da sociedade, aqueles que
não são contados em absolutamente nada, mas para Deus são tão importantes quanto eu e quanto você que nos assiste. Que a ousadia do Espírito Santo incomode a sua vida, de maneira que você se sinta exortado a pregar esse Evangelho a todos e em todas as oportunidades. Tome posse dessa autoridade, porque ela foi dada por Jesus Cristo através do Espírito Santo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela autoridade dada por Ti, Jesus Cristo, em pregar a Tua Palavra. Obrigado pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E que possamos, meu Pai, Te honrar, ter vida plena em Ti, através da obediência às Tuas Escrituras, através da exortação daqueles que estão fora do nosso convívio. E que possamos falar deste amor para os que vivem mais na sociedade. Que o Teu ídolo se cumpra na minha vida e na sua vida também. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e a próxima oportunidade.